Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula nossa, colocando aquela famosa vinheta. É simples, mas foi uma das primeiras. Pessoal, nós agora vamos abordar expressões algébricas, monômios e polinômios. Essa é só a primeira parte, hein? Esse negocinho ele vai te acompanhar por um mói de tempo, viu? Você vai terminar o terceiro ano do ensino médio vendo esse tal de polinômios também. Mas ele é simples, ele não é complexo não. Polinômio é uma maneira que você tem de somar, subtrair, fazer as operações básicas, só que agora envolvendo números e letras. E isso você já faz desde a quinta série, desde o sexto ano. Mas até então a gente não dava o nome de polinômios. Dizia que eram equações, que são equações, mas agora a gente vai se aprofundar mais no estudo dos polinômios. Tá bom? Então, vamos lá. As expressões algébricas aparecem em fórmulas e equações. Por isso, é importante fazer cálculos com elas. Alguns você já sabe fazer, outros vai aprender. Não será difícil, porque as ideias são semelhantes às usadas para operações com números. E aí a gente vai conversar um pouquinho com vocês. O que é um polinômio? Um polinômio é uma expressão algébrica. Bora lá para o caderno. Por exemplo, 2x mais 1. Isso é um polinômio, tá certo? Então eu vou botar outro aqui, x ao quadrado menos 3xy mais y. Isso é um polinômio, tá? 4a. Isso é um polinômio, tá certo? Então eu tenho aqui no quadro para vocês, aqui no caderno virtual, 3 polinômios, tá certo? Mas só que cada um deles eles vão receber uma denominação diferente. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Vê, em todos os casos eu tenho números e letras envolvendo-os, tá? Vamos lá, vamos voltar para quê? Expressões algébricas que têm um único termo são chamados de monômios. Então, se eu voltar aqui, eu só tenho um monômio aqui, que é esse. Esse é um monômio. Por quê? Porque ele só tem um termo. Nesse daqui eu tenho quantos termos? 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 termos, tá? Então, desses 3 polinômios, esse é o que nós vamos começar a estudar. Esse aqui só tem um termo, por isso que ele é chamado de monômio. Para você ter uma ideia, essas palavras elas derivam do latim. Monômio, vamos escrever aqui, monômio. Não é fácil escrever com o mouse, não. Monômio é uma palavra de origem latina que significa um termo. Daqui a pouco a gente vai voltar para isso, tá? Para essas classificações. Lá na frente tem mais. Vamos para cá? Então, ó, nós temos aqui no nosso quadro 5 monômios. Tá aqui, ó. 2, 3, 4, aqui 5, 4, 1, 2, 3, 4. Observe que em todos eles você tem duas palavras. Coeficiente, e aqui são duas palavras, eu sei. Parte literal, ou seja, duas definições. Bora lá. O que é coeficiente? Coeficiente numérico é a parte do número. A outra é chamada de parte literal. Então, vamos voltar aqui. Vamos para esse aqui. Deixa eu passar a borracha aqui, apagar aqui. Pronto, legal. Então, se eu perguntar aqui a você, olha, quem é o coeficiente numérico desse monômio? Você diz que é o 4. Quem é
a parte literal desse monômio. É o A. Tá? Então, se eu vier para cá, deixa eu vir para aqui, deixa eu apagar aqui. Pronto, legal. Eu transformei isso aqui agora em um monômio, tá certo? Ele agora é um monômio. Então, eu tenho parte numérica é o 3 negativo. A parte literal, ó, eu falei parte numérica, ele pode ser chamado de parte numérica também, ou pode ser chamado de coeficiente ou coeficiente numérico, tá? Então, as três definições representam a mesma pessoa, que é o menos 3. A parte literal é o x, y, tá certo? Deu para entender, não foi? Isso em se tratando de monômio, tá? Polinômios vai ser outro caso, depois a gente volta a estudar. Então, bora lá. Monômios. Monômios que têm a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes, ou termos semelhantes. Nos monômios, entre os números e as letras só aparece a multiplicação, só aparece uma operação, multiplicação. Vamos voltar para aqui. Deixa eu apagar aqui um pouco, liberar mais essa página, porque fica muito cheia de informação, aí atrapalha na visualização. Vamos para aqui. Ó. Pronto, legal. Então, vamos aqui. Mais isso. Então, observa ele, tá? Observa ele aqui. Vê. Aqui, entre o número 4 e a letra A, tem um pontinho. A gente nunca coloca, eu coloquei ele aqui, tá bem pequenininho aqui, tá certo? Tem esse ponto. Mas a gente nunca coloca isso. A gente está falando de monômios semelhantes. Quando é que dois monômios são semelhantes? Quando a sua parte literal elas forem iguais. Então, por exemplo, 4A é semelhante a menos 10A. É semelhante a 5A sobre 8. Tá certo? É semelhante a 7A ao quadrado. Opa, não. Esse monômio aqui ele não é semelhante a esse. Por que ele não é semelhante? Por causa do 2, tá certo? Esse expoente 2 faz com que esses dois monômios eles sejam diferentes. Então, esse monômio aqui não é semelhante, mas ó, esse é e esse daqui é. Então, esses três monômios eles são semelhantes, tá certo? Ou termos semelhantes, você pode chamar assim. O que é que eu tenho mais aqui? Tem o significado. A palavra poli significa muito. Observe que os termos de um polinômio são monômios. Como assim? Essas duas expressões aqui, elas são dois polinômios. Observa que esse polinômio aqui, ele é formado por dois termos. Esse, 5xy, e esse, 4xy. Vê, os dois não são iguais? Então, nós vamos ver que nós podemos somá-los. Isso aqui é igual a 4xy, tá certo? Professor, se aqui fosse 4x, eu poderia somar? Não, não pode. Tá? Então, no caso agora aqui, eu tenho um polinômio que é formado por dois termos, dois monômios. 4x sozinho, se você olhar para ele sozinho, ele é um monômio. E se você olhar para o xy, 5xy sozinho, ele é um monômio. Por exemplo, esse aqui é um polinômio. Ele tem quantos termos? 1, 2, 3. 3 termos. Tá? Como é que se dá a classificação de um polinômio? Tá? Os polinômios são classificados de acordo com a quantidade de termos que possui. Quando ele possui um termo, ele é chamado de monômio. 2 termos, binômio. 3 termos, trinômio. E 4 termos ou mais é chamado de polinômio. Com um detalhe, gente. A partir do segundo termo, eu posso chamá-lo de polinômio. Tá certo? Então, a partir de a partir de 2 termos, ele já é classificado como polinômio. Então, aqui eu tenho um polinômio
aqui eu tenho outro polinômio, aqui embaixo eu já tenho um outro polinômio, tá? Mas aí quando tem dois termos, você tem duas alternativas. Ou você diz que é polinômio ou binômio, tá certo? As duas definições. Bem, estamos já encerrando. Grau de um monômio. O grau de um monômio é dado de acordo com a soma dos expoentes da sua parte literal. Vamos ao exemplo. Eu já tenho pronto aqui o exemplo, bem ligeirinho. Esse monômio aqui, ó, tá vendo? Esse monômio aqui, muito bem, 5x ao quadrado, y à quarta. Qual é o grau desse monômio? Ele é do sexto grau. Por quê? Porque eu vou somar 2 mais 4, 6. Esse terceiro aqui, ó, a ao quadrado, b e c ao cubo. Qual é o grau dele? 6. Qual é o grau desse aqui? 9xy, a terceira. Ele é do quarto grau. Mas por que quarto grau se só tem um expoente 3? Não. Você está vendo esse expoente aqui, 1? Está de vermelho, que é para poder definir. Vamos voltar para aqui. Deixa eu baixar aqui um pouco. Agora, eu vou copiar aqui, ó. Eu vou escrever aqui um monômio, 10x, y, z, a terceira. Qual é o grau desse monômio, hein? Você vai fazer o quê? Você vai somar os expoentes. Professor, mas eu só estou vendo um expoente. Não, eu também só estou vendo um expoente. Mas só que tem aqui o x tem um expoente e o y tem um expoente. Então, o grau dele é do quinto grau. Muito bem, essa aula continua em breve, tá? Tchau.